Crespo traz escalação do São Paulo com muitas mudanças para o Majestoso. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre acordo de renovação de contrato no São Paulo, primeira atitude marcante aí do novo presidente de São Paulo e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, minha rapaziada? Vamos embora para mais um vídeo. Hoje é dia de clássico, dia de Majestoso, né? Vamos embora aí para o primeiro clássico aí do ano, fora de casa. Itaquera, sempre é muito difícil jogar lá, né? Não só porque é difícil, mas também porque muitas vezes tem que jogar, né, com o Corinthians, e muitas vezes jogamos contra o Corinthians e contra a arbitragem, né? Então sempre foi bastante difícil jogar lá por vários fatores, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais aí sobre esse jogo. A gente teve outro São Paulo vencendo o Red Bull na copinha, né, cara? Jogo duro, difícil assistir esse jogo. Aí ontem o São Paulo fez o primeiro tempo aí bem abaixo, né? Acho que foi o pior tempo do São Paulo na copinha, acho que com sobras, né? Bem ruim mesmo. Fomos para o intervalo perdendo. No segundo tempo o time fez um baita segundo tempo, empatamos o jogo. Tivemos até chance de virar, né? Mas acabamos que não conseguimos aí aproveitar as oportunidades. Foi para os pênaltis, né? O São Paulo venceu por 5-3. João Pedro pegou um pênalti e o São Paulo se classificou aí para as quartas, né? Agora é São Paulo e Botafogo. Esse jogo é amanhã, segunda-feira, às 9 da noite em Sorocaba, né? Com transmissão aí da X Sports, né, cara? Tá bem legal ver o São Paulo aí na copinha, entendeu? O São Paulo é o atual campeão e agora tá nas quartas, né? São Paulo pode pegar o Palmeiras, né? Se os dois aí avançar. Então, parabéns pra rapaziada, fazendo bonito aí na copinha, né? Mesmo com o primeiro tempo em ontem conseguiram se recuperar, fizeram um ótimo segundo tempo aí. E bem legal, né, cara? Bem legal acompanhar a copinha aí. A gente sempre fala que o importante é formar, né, cara, jogadores pro time de cima, mas sempre é melhor formar e ser campeão, né? Juntar uma coisa com a outra é sempre muito bom, né? Então, parabéns para os nossos crios de coach fazendo bonito aí na Copa São Paulo. Muito bacana, muito legal de ver aí mesmo, cara. Tô gostando muito do que eu tô vendo na Copinha, né? Inclusive ontem a gente não tinha o Paulinho, né? O Paulinho que treinou com o time ontem e vai estar no banco hoje contra o Corinthians. Aí desceram só o Igor Felisberto e o Pedro Ferreira, né? O Paulinho ficou no time de cima, enquanto o Igor Felisberto e o Pedro desceram e jogaram ontem, né, cara? Mas quem chamou a atenção muito ontem, mais uma vez, foi o Luciano, né? Que entrou, irmão, ele mudou a história do jogo, né? Ele entrou em campo no intervalo, irmão, São Paulo foi outro, e desde que ele entrou no intervalo, irmão, ninguém jogou mais que ele. Foi o melhor do São Paulo ali, com sobras. Ontem a gente não tinha o próprio Paulinho, como eu citei, não tinha o Matheus Ferreira, né? E tinha outro garoto também, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Né? A gente tinha 3 desfalques para o jogo de ontem. Né? Se quiser pôr o Nicolas também, que jogou só o primeiro jogo, 4 desfalques. E mesmo assim o time do Alan Barcelos conseguindo fazer aí um bom jogo, né? Se recuperando na segunda etapa. E ótimo trabalho do Alan Barcelos, né, cara? O jogador sobe, se machuca, suspenso, e mesmo assim ele consegue fazer o time jogar. Baita de um trabalho que faz o Alan Barcelos. Muito, muito bom aí mesmo, muito legal de acompanhar, né? Parabéns para todo mundo aí. Bom, seguinte, ó, bora falar aí do Majestoso, entrar no pré-jogo, porque o negócio é o seguinte, minha rapaziada, o Crespo ontem encerrou a preparação, tá? E, segundo o Globoesporte.com, o Crespo vai preservar para o jogo de hoje, rapaziada, a parte física. Então, quem tiver melhor fisicamente, o Crespo vai dar prioridade para montar o time que encara o Corinthians hoje. Tá aí, ó. Preocupado com a condição física de sua equipe, o técnico Hernan Crespo deve montar um time com o que tem de melhor à disposição, mas sem correr risco de lesões. Os jogadores mais desgastados serão preservados depois de 2 rodadas aí do Paulistão, tá? Então, ele vai montar o que tiver de melhor, mas preservando quem está mais desgastado. Então, quem está mais desgastado vai ficar no banco, quem tiver melhor fisicamente vai começar jogando aí. Aí o GE traz aqui um provável São Paulo com algumas dúvidas que a gente tem aí nessa escalação, tá? Então vamos lá. Segundo o GE, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Mike na direita, Arboleda, Alan Franco na zaga, linha de 4 e o Wendel fechando ali o quarteto defensivo, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, tá? Aí vem a dúvida.
Luca ou Bobadilha? Tá? Luca ou Bobadilha, Luciano e Ferreirinha. Tá? Esse é o provável São Paulo, segundo o GE. Então vamos lá. Primeiro ponto a ser observado. Já deve ser um São Paulo com linha de 4, né? Mike Wendel nas laterais e Arboleda e Alan Franco na defesa, né? O Alan Franco que não jogou contra o São Bernardo porque estava com desgaste físico, então foi poupado daquele jogo e vai estar disponível para o jogo de hoje. Então o primeiro ponto é linha de 4. Muita gente reclamou, né, dos 3 zagueiros. Crespo mudou contra o São Bernardo e parece que ele vai manter a linha de 4 para esse jogo aí. Agora, a minha questão aqui é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é um 4-3-3 ou um 4-4-2? Porque eu estou em dúvida em relação ao posicionamento de um jogador em específico, que é o Lucas. Por exemplo, vamos lá. A dúvida é Luca ou Bobadilha, como o Gé colocou aqui. Vamos lá, se for Bobadilha, a gente deve ter Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha. Aí eu estou em dúvida, o Lucas vai ser um quarto jogador do meu campo, né, com 4-4-2, ou o Lucas vai jogar na ponta. Aí no caso, se fosse na ponta, seria Lucas de um lado, Ferreirinha do outro e Luciano centralizado, né? Porque assim, eu tô preocupado em relação ao Lucas, porque é o seguinte, se for o Lucas jogando pelo lado do campo, não faz o menor sentido. Por quê, Gabriel? Porque o Lucas é um jogador que tem mais de 30 anos, tá muito longe de estar 100% fisicamente, então o jogador que é o ponta, ele tem uma responsabilidade defensiva muito grande, né, cara? Quando o São Paulo estiver sem a bola, o jogador que é o ponta tem aí uma responsabilidade muito grande, né, cara? De uma função tática de voltar para marcar. O Lucas não tem, cara, hoje essa condição, né? Não dá para exigir do Lucas que ele seja aquele ponta que vai ter que voltar para marcar. Não dá. Então, a minha dúvida é essa, né? A minha dúvida, literalmente, é essa em relação ao posicionamento do Lucas, né? Então, segundo o GE, a dúvida aí é Luca ou Bobadilha, né? Independente de quem for, vai mudar o posicionamento, né? Porque o Luca é um ponta, um atacante, e o Bobadilha é um volante, né? Mas ele deve manter também essa linha de 4 aí para esse jogo. Então, recapitulando, Rafael, Mike e o Wendel nas laterais, Arboleda e Alan Franco fechando, né, ali o quarteto defensivo, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, aí Luca ou Bobadilha, Luciano e Ferreirinha. Deve ser esse time aí que deve entrar em campo, segundo o Globoesporte.com, né? Jogo duro, difícil, o Corinthians também tem alguns desfalques importantes, mas vamos com tudo aí para buscar essa vitória. Vamos buscar a vitória, irmão. Se empatar, ok, faz parte, né? Jogo difícil fora de casa, mas o pensamento, o objetivo é sempre entrar para vencer, independente de qualquer coisa, né? Sempre o pensamento tem que ser para vencer a partida, para buscar os 3 pontos aí que seriam espetaculares, né? Seriam espetaculares aí, entendeu? Então, vamos com tudo pra cima. O Alisson, de novo, não foi relacionado, né? Porque ele tá aí, né? Forçando uma saída pro Corinthians. Então, o Alisson não foi pro banco contra o São Bernardo e continua de fora nesse jogo contra o próprio Corinthians, né? Que é o time aí que ele pode ir, né? Que o São Paulo tá conversando por uma possível troca, tá? Quem apita o jogo, rapaz, é o João Vitor Gobi, tá? Eu nunca vi esse árbitro na minha vida, tá? Por nome assim, pode ser que ele já tenha apitado algum jogo do São Paulo, mas não me lembro bem, né? Mas imagino que deve ser algum árbitro mais jovem, né? Aí que já tá o problema, né? Se for um árbitro jovem, realmente, até porque eu não conheço, aí é árbitro jovem, né? Aí vai jogar em Itaquera, tende a ser caseiro, né? Árbitro mais novo, sentir a pressão, né? Espero que não seja um árbitro caseiro, porque apesar que mesmo sendo jovem ou um árbitro mais experiente, sempre teve arbitragem caseira, né, em Itaquera quando a gente for jogar lá, né? Tipo assim, eu tô falando que ele pode sentir a pressão, ser caseiro, mas independente de ser jovem ou não, se a gente for pegar todos os jogos em Itaquera, independente se o árbitro for mais velho, mais experiente ou mais jovem, todos lá, né, ou quase todos, são caseiros, né? Já teve vários jogos lá que a gente foi prejudicado pela arbitragem. Então, independentemente de qualquer coisa, sempre é caseiro jogando lá. Vamos torcer para que hoje não seja aí diferente, né? Que não temos aí nenhum tipo de polêmica de arbitragem, que os jogadores decidam aí, né, no campo, que é o mais importante. E quem vai estar no VAR vai ser o Adriano Assis de Miranda, tá? Também por nome assim, não me recordo. Não me recordo aí, mas boa sorte, que não tem nenhum tipo de polêmica de arbitragem, né? A arbitragem boa é aquela arbitragem que ninguém fala,
passou o jogo, ninguém nem citou o nome do árbitro, é porque a arbitragem foi boa. Né? Quando ninguém fala do árbitro é porque ele foi bem, e é isso que a gente espera pro jogo aí de logo mais, né? Então é isso, rapaz, jogo difícil, como eu falei, é sempre difícil jogar lá, aí tem questão de arbitragem também, São Paulo só venceu uma vez lá em Itaquera, mas, irmão, é aquela coisa, vamos em busca dos 3 pontos, vamos em busca da vitória. Aí, o empate é ruim, Gabriel? Ruim? Se eu falar que o empate é ruim, vou estar mentindo, tá? Por tudo que tá acontecendo no São Paulo. Mas, né, é aquele negócio, tem que buscar a vitória. Se por um acaso não der, traz um pontinho aí, é isso. Mas o pensamento tem que ser sempre buscar os 3 pontos, sempre a vitória. Se não der, traz o empate, é isso, seguimos. Faz parte, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui agora, rapaziada. Ontem, no sábado, antes do treino aí do São Paulo, né, que era o último treino aí para fechar a preparação para o Majestoso, o Arrima Assis, né, que é agora aí o presidente interino do São Paulo até o fim do ano, ele conversou com os jogadores, conversou com a comissão técnica, e temos aqui novidades, mais detalhes aí dessa conversa. Informação que trouxe o Alexander Vieira. Na conversa com os jogadores, o Arrima Assis afirmou que vai buscar pagar os valores atrasados o mais rápido possível, além de priorizar o pagamento em dia a partir de hoje. Ô glória, é algo aí que não é nada de outro mundo que a gente pede, é uma coisa básica. Né, pra você ver como é que é. O cara assumiu o cargo ontem, né? E a primeira coisa que ele foi falar com os jogadores, ó, vamos acertar com vocês o mais rápido possível e priorizar, né, daqui pra frente o pagamento em dia, que é uma coisa básica, cara, uma coisa básica. Quando eu me lembro, cara, quando sempre a gente fala sobre salário, eu me lembro do Belmonte, lá no estágio 97, tendo entrevista pro Sombra, ele teve a cara de pau de falar que é normal atrasar salário. Ele falou, não, é que os jogadores não me cobram, né? Os jogadores não cobram, né? São tranquilos com isso. Um negócio surreal, né? Aquela declaração dele. E como todo mundo sabe, desde o dia 1º de janeiro de 2021, quando aquela gestão maldita assumiu o clube, desde o dia 1º de janeiro de 2021, eles atrasam o salário. Desde sempre. Os salários, né, nunca esteve em dia. Nunca. Sempre atrasaram. E nessa conversa que teve do Arrima Assis, ele falou, né, que vai buscar pagar o mais rápido possível, né, o que está atrasado, e que vai priorizar aí o pagamento em dia. Isso impacta, querendo ou não, no desempenho dos jogadores em campo e também, cara, atrapalha em negociação. Ninguém quer jogar em um clube, cara, que paga aí, que atrasa 2, 3 meses de salário de direito de imagem. Ninguém quer. Você não vai querer trabalhar em um lugar onde a empresa demora 2 meses, 3 para te pagar. Você não vai querer, né? Futebol, mesma coisa. Né, cara? O jogador não quer jogar em time que não paga salário em dia, não, cara. Né? Então, faz toda a diferença, é uma coisa básica que a gente sempre cobrou aqui. Tem que pagar os caras em dia, mano. Tem que pagar os caras em dia. Essa é uma coisa básica, não é nada de outro mundo. Eu pagar em dia, certinho, bonitinho. Cara, nada é melhor do que você ter credibilidade. Do que você comprar um jogador, né? Tem tal dia para pagar, sei lá, e pagar. Nada é melhor do que você pagar o salário do jogador em dia. Quando você for contratar um jogador, o jogador quer vir vestir a camisa do São Paulo, porque vai jogar no São Paulo e sabe que vai receber o salário em dia. Isso é muito legal. Muito legal. Não é nada de outro mundo, mas é legal. Ter credibilidade é muito bom. E é algo que a gente não tem há muito tempo. Né? São Paulo foi negociar com o Flamengo pelo Alan, o Flamengo está querendo garantia bancária. Por quê? Porque não tem credibilidade. Porque compra jogador e não paga. Só no passado tomou 2 transfer ban, né? Então, uma das coisas que a gente precisa para ontem é ter credibilidade, né? Comprar jogador e ir lá e pagar, né? E quando o jogador querer vir para São Paulo e falar, caramba, vou para São Paulo, jogar no São Paulo, lá paga em dia, é organizado, isso é legal. Infelizmente não acontece isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Aí mesmo, tá bom? Minha rapaziada, já era até para ter comentado isso aqui, a informação que saiu ontem, já era até para ter comentado, né? Tanta coisa, votação do impeachment, uma loucura que acabou que nem deu para comentar, que foi aí o São Paulo anunciando a renovação de contrato do Rian Francisco, né? O São Paulo colocou aí, ó. O São Paulo acertou a renovação de contrato do jovem atacante Rian, de 19 anos. Ele assinou o novo vínculo até o dia 31 de dezembro de 2029, né? Ele, né, na SPFC Play, né, que o São Paulo postou o vídeo dele lá, ele falou o seguinte, abre aspas, estou muito feliz pela renovação e seguirei focado na minha recuperação para poder retornar o mais rápido possível para poder ajudar o São Paulo, fecha aspas, para o Rian, né, que está aí
em fase de recuperação após uma cirurgia no joelho esquerdo, né? Ele que, deitava e rolava na base, tem números inacreditáveis na base, né? Fez o que fez na Copinha no passado, campeão, craque, melhor jogador. Na semifinal meteu 2 gols de cavadinha de pênalti, né? Aquela bizarrice lá. E, infelizmente, teve uma lesão grave no joelho, teve que fazer cirurgia e vai demorar mais um pouquinho para voltar, né? A gente teve aí o Caleri que se machucou no passado, já voltou. O André não fez cirurgia, vai voltar primeiro, né? Do centroavante, o Rian vai ser o último a voltar. Vai demorar mais um tempinho para ele voltar, então ele renovou até 2029. Não vou me recordar agora de cabeça até que ano, né, era o contrato anterior dele, né? Quando que acabava o contrato anterior dele. Mas o novo vínculo vai até o dia 31 de dezembro de 2029, né? Enfim, confesso que eu tenho um pouco de receio, um pouco de medo de não ver o Rian jogar muito tempo no São Paulo, né? Porque ele é um jogador que ele tem talento para ser acima da média. E, cara, quando ele voltar, irmão, tá ele, né, pegando ritmo de jogo, estando 100% ali, quando ele começar a meter gol aí, irmão, a rodo, espero que com a saída do Casares isso mude, né? Que não venda mais os jogadores aí a preço de balanço. Chegou uma proposta de qualquer valor, os caras vão lá e vendem. Foi assim que a gente viu, né, com vários e vários jogadores ano passado, né? O Lucas Ferreira, o William Gomes, Matheus Alves, Ângelo, Ricardo, várias vendas bizarras que o São Paulo fez, né? Então, quem sabe que só pelo fato do Casares sair, quem sabe isso não muda um pouco. Vamos torcer para que isso tenha uma mudança a partir de agora, né? Então, um jogador que a gente tem muita expectativa. Dos últimos muitos anos na base, acho que ele é o melhor jogador, né? Pelo menos que a gente tem mais expectativa, né? Em relação a ele, porque na base ele era bizarro, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.